Olá pessoal, boa noite a todos, Diógenes novamente. Hoje é dia 12 de agosto de 2013. Esse é o nosso vídeo para o dia 13. Minha voz está um pouco diferente aí porque estou meio no início de uma possível gripe. Bom, temos o EURUSD, temos essa linha de tendência de queda que vem desde lá de trás. Deu um rompimento aqui, nós podemos ver aqui o rompimento. Até tem algumas linhas de tendência, deixa eu apagar elas. E de qualquer forma o preço buscou essa resistência anterior, fazendo aí um topo duplo. Certo? Aqui nós temos duas situações. A primeira situação é que, se o preço decidir, a partir desse ponto aqui, ele decidir continuar subindo, isso aqui vai se caracterizar para a gente o rompimento, retração e a continuação. Ok? Aqui entrada, stop loss e etc. Take profit lá em cima. Vamos ver aqui como é que estaria essa relação. 120 pips. Sai lá em cima com 320. Nada mal. Certo? De qualquer forma, se acontecer o oposto, ou seja, o preço começar a cair, esse rompimento aqui vai se caracterizar como um falso rompimento. Ok? Aqui o rompimento. Deu a retração. E se o preço a partir daqui ele cair, então esse rompimento foi um falso rompimento e provavelmente existe pelo menos uma grande probabilidade de que o preço venha buscar esse ponto de suporte aqui embaixo, que é a mínima do mês passado. Ok? Isso no EURUSD. Temos um padrão que é conhecido como nuvem negra, que são esses dois candles. Esses dois candles são candles de reversão, ok? Em sua essência, os dois significam, esse padrão de dois candles significa a mesma coisa que um pin bar. Isso por si só já mostra pra gente uma certa força vendedora no EURUSD. E aqui nós tivemos um gap aqui de final de semana. Esse aqui é de segunda-feira, dia 12. E se ele fosse um candle de decisão, poderia gerar imediatamente um sinal de venda, certo? Uma vez que nós tivemos o padrão de reversão e depois um candle de venda. Mas ele não foi exatamente um candle de decisão. Deixa eu apagar essa linha. E como nós podemos ver aí, ele foi um candle de indecisão. Ok? Está mais aí parecido, mais um spinning top. Um corpo não muito grande e sombras mais ou menos grande para cima e para baixo. Em H1, vai dar para a gente ver perfeitamente que foi um dia que não se movimentou muito. Tivemos aqui 66 pips, mais ou menos. E ele caiu um pouco, retraiu e não teve aí muita volatilidade no dia de hoje. Portanto, eu esperaria mais um candle. Isso logicamente iria aumentar o tamanho do meu stop loss, mas eu esperaria uma confirmação a mais antes de entrar vendido no EURUSD. Ok? O GBP-USD, nós tivemos aqueles padrões harmônicos, todos em sucessão, acontecendo no mesmo ponto. Não é sempre que acontece isso. Que aqui no gráfico diário nós temos um Gartley. O preço bateu em 61,8, depois bateu em 78,6 no gráfico diário. Ok? Em H4 nós também temos uma borboleta, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade essa borboleta aqui está bem feia, mas ainda assim, ainda é uma borboleta. O preço veio até 78,6 ponto D e depois foi até 127. Certo? Bom, para quem estiver negociando o gráfico de 4 horas, já encontrou uma oportunidade de venda no fechamento desse candle vermelho aqui. Ok? A oportunidade, nós temos duas oportunidades: o Gartley no diário e a borboleta no gráfico de 4 horas. Eu estou negociando o Gartley no gráfico diário, mas através da perspectiva ou do ponto de entrada da borboleta. Ok? Então, eu entrei vendido nesse ponto aqui, no final desse candle vermelho. Por quê? Bom, nós tivemos aqui esse padrão
de 2 candles, esse verde e esse vermelho, é um padrão conhecido como Harami, em que nós temos um candle grande e um candle pequeno, menos de 50% do tamanho do primeiro candle. Ok? Nós temos um Harami. A confirmação desse Harami seria que algum candle fechasse abaixo da mínima dele. Então nós tivemos, depois do Harami, nós tivemos 3 inside bars, isso em H4. Temos 1, 2, 3 candles que fecharam todos presos dentro desse cara aí, desse candle. Desse aqui. Certo? Então nós tivemos 3 candles que fecharam dentro do range desse candle de referência. E nós tivemos em H4, depois nós tivemos esse candle também, deixa eu colocar uma outra setinha. Nós também tivemos esse candle verde, que é nada mais, nada menos do que um spinning top, certo? Dá pra ver aqui perfeitamente. E depois nós tivemos um candle que fechou abaixo da mínima, tanto aqui do BB abandonado, no caso do Harami, quanto do spinning top, certo? Eu entrei vendido aqui nesse ponto, no GBP USD, vamos ver aqui, com aproximadamente 70 pips de stop loss, e meu take profit final, logicamente eu vou fazer gerenciamento de risco e etc, mas o meu take profit final, dependendo de como for o movimento, deixa eu colocar aqui uma linha, meu take profit final vai estar a 670 pips, mais ou menos. Provavelmente aqui o 1.4800 vai dar uns 700 pips. Ok? Antes de que o preço chegue lá embaixo, se é que ele vai chegar, logicamente eu vou fechar uma porção da minha posição assim que o preço tocar ou se aproximar dessa linha de suporte. Certo? Então aqui, por exemplo, já daria, imaginamos aqui que ele demora alguns dias para cair, já daria aí 200 pips, mais ou menos. Isso também já nos daria o 00 da borboleta, quer dizer, um pouco antes, na verdade. Acho que vai dar o 23.6 da borboleta. Deixa eu dar uma olhada. Não. Ele caindo até aqui embaixo, vai dar aqui os 50% mais ou menos da borboleta. Ok? Então essa é a minha posição no GBP USD. Nesse momento, essa posição está em mais 60 pips, 55 pips, mais ou menos. E no gráfico diário nós também tivemos os padrões de rejeição, que é praticamente o que eu sigo. Opa, deixa eu apagar essas linhas aqui. No gráfico diário nós também tivemos a mesma coisa. Nós tivemos aqui é o Harami, certo? Nós tivemos o primeiro candle e o segundo candle que ultrapassou 50%, ultrapassou 50% e ficou menos do que 100%. Certo? Isso é o padrão de reversão. E o candle seguinte, que foi o dia de hoje, nos deu esse candle aqui, que fechou abaixo da mínima do padrão dos dois candles. Além disso, ele teve uma sombra um tanto quanto expressiva, mais ou menos aí o mesmo tamanho do corpo, para cima, ou seja, o preço subiu e foi amplamente rejeitado no GBP USD. Então nós tivemos aqui 32 pips de sombra, e total do candle foi 62 pips mais ou menos. Ok? Então, enfim, acredito eu que com um bom gerenciamento de risco, essa posição pode ser uma boa oportunidade. Ok? Isso no GBP USD, baseado em uma grande confluência de fatores, que é a linha de tendência de queda, que vem desde, vamos ver aqui, janeiro de 2013. Nós também temos o Gartley, que aqui dá 78.6, aqui nesse ponto, 78.6 de XA. E aqui também dá 127 desse XA menor aqui. Certo? Portanto, temos aí uma grande confluência de fatores que pode funcionar de forma muito legal. Vamos ver o STJPY. O STJPY, ele estava formando esse canal de queda
no gráfico de 4 horas, formou um canal de queda, deu rompimento aqui um pouco para baixo do canal. E conforme eu havia dito, acho que foi no último vídeo, o rompimento, a retração e a continuação da linha de tendência de queda poderia dar uma oportunidade de compra na direção contrária à da tendência predominante em H4, que nesse caso era de queda, certo? Aqui nós podemos ver claramente, nós tivemos o rompimento, foi aqui. Esse aqui foi o rompimento. O preço não confirmou, ou seja, deu a retração, mas ele não deu a continuação imediatamente. Ao invés disso, ele formou um range. Aí está até uma linha de tendência de queda e aqui uma linha de tendência de alta. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro aí para vocês verem. Vamos tirar essa cor da grade. Certo? Então, nós tínhamos aquela linha de tendência de queda que vinha desde lá de trás. Deu o rompimento, deu a retração e não deu a continuação imediatamente. Ao invés disso, nós tivemos o padrão conhecido como flag ou bandeira. Esse aqui é o mastro da bandeira e essa aqui é a própria bandeira na característica de um triângulo. Certo? Isso em H1. Não deu nenhuma oportunidade, na verdade essa oportunidade aqui acabou de acontecer. E para quem quiser negociar na direção contrária à tendência, ainda pode ser que tenhamos uma oportunidade quando o preço retrair para esse ponto. Certo? Vamos aumentar. Quando o preço retrair para esse ponto aqui, podemos procurar uma boa oportunidade. Uma vez que esse ponto foi resistência, aqui ele pode se transformar em suporte. Nós também temos uma formação de uma linha de tendência de alta, aqui mais ou menos, ok? Que vai coincidir com uma, logicamente não sabemos ainda, uma retração mais ou menos nesse ponto. Para quem estiver interessado, eu particularmente não vou entrar nessa negociação, porque eu acredito que a tendência principal aqui é de queda. Algumas vezes eu tomo negociações contra a tendência, mas isso não é sempre, ok? A maior parte do tempo é na direção da tendência. E nesse caso eu não vou tomar essa operação. De qualquer forma, para quem quiser se aprofundar um pouco mais em como negociar contra a tendência, pode ser uma boa oportunidade para você procurar aqui uma compra nesse ponto, certo? Resistência, a linha de tendência de alta, deu o rompimento, a retração e procurar. Daqui nós saímos novamente comprados. Aí nós podemos procurar os mais diversos tipos de padrões, como pode ser um pin bar, um engolfo, um aruboso, seguido de alguma confirmação de price action, certo? O SDCHF tocou efetivamente no último pip lá embaixo, na linha de tendência, de alta, juntando esse ponto com esse ponto com esse ponto. Deixa eu trocar essa cor aqui. O preço tocou aqui, claramente deu para ver. Vamos aumentar um pouco agora. E nós tivemos um padrão conhecido como pin bar, certo? Nós tivemos um pin barzinho no SDCHF, tivemos esse candle que não exatamente conseguiu fechar do lado oposto da máxima do pin bar, ou seja, ele não conseguiu confirmar o pin bar, e o candle de segunda-feira, que foi esse aqui, apareceu para a gente como um spinning top, ou seja, um candle de indecisão, sombras grandes para cima e para baixo e um corpo relativamente pequeno. Isso não me dá muita segurança. Através da leitura de price action, o que nós queremos ver é um pin bar. Imaginamos aqui um pin bar bem feio como esse aqui, e um candle de decisão depois desse pin bar, ok? Entrar comprado, stop loss lá embaixo. Agora, se ao invés disso nós temos, por exemplo, um pin bar, e aí depois nós temos um outro inside bar, até aqui tudo bem, isso aqui até que é normal.
Depois nós temos um candle que fecha acima da máxima, mas ele também é um spinning top, com sombra grande para cima e para baixo. Essas sombras me diz que o mercado não está 100% seguro de que o preço, de que a força compradora é suficiente para o mercado subir. Ok? Exatamente isso que eu consigo visualizar aqui no USDCHF. Certo? De qualquer forma, acredito que se a oportunidade realmente se concretizar, nós temos um longo caminho até lá em cima, vai dar uns 500 pips, então não existiria nenhum problema em talvez aguardar um pouco mais para que essa oportunidade realmente se concretize, se mostre de forma mais favorável. Certo? O STCAD deu uma retração importante. Nesse ponto nós temos uma linha de tendência de alta. Aqui nesse ponto. Aqui nós tivemos uma oportunidade. Inclusive eu falei disso aqui. O melhor ponto para acontecer uma oportunidade no STCAD seria a própria linha de tendência de alta. O preço retraiu, faltou alguns pips para ele tocar na linha de tendência de alta. Depois antes de tocar aqui embaixo, ele entrou nesse range e depois deu para a gente, pelo nosso método de entrada, uma oportunidade de compra, certo? De qualquer forma, eu fiquei com um pouco de pé atrás, exatamente por causa que o preço não havia tocado nessa linha de tendência de alta. Como ele não tocou, não me deu muita segurança, eu acredito que é melhor ser seletivo às vezes, certo? Tecnicamente, do ponto de vista do meu método de entrada, isso aqui foi uma oportunidade, mas pelo método de localização, isso aqui faltou aí vários pips até ele tocar lá embaixo. Vamos ver aqui quantos pips que nós estamos falando. Estamos falando de 80 pips, realmente é bastante, é mais do que o ATR do USD CAD todos os dias. De qualquer forma, quem entrou comprado nesse momento deve estar aí com uns 30 pips negativos, 33 pips mais ou menos. E ainda existe, logicamente, uma possibilidade de que o preço suba, certo? Tudo vai depender de como esse candle do dia de hoje, ou seja, dia 13 de outubro, feche. Porque o preço, ele rompeu, ele retraiu, e aqui, nesse ponto, ele mostrou pra gente um spinning top, que é um candle de indecisão. Se esse candle aqui, ele fechar acima da máxima desse spinning top, isso pode ser uma boa indicação de que o preço vai subir. Certo? Porque nós temos aqui a retração, nós temos indecisão ou congestionamento aí, e depois, se esse candle fechar acima da máxima, pode ser uma boa indicação de que o preço vai continuar subindo no USDCAD. Certo? De qualquer forma, atenha-se ou siga o seu próprio trading plan. Ok? Vamos dar uma olhada no AUD/USD. No gráfico diário, estamos com um evento bastante importante no AUD/USD, uma vez que pela primeira vez ele está desafiando a linha de tendência de queda. Certo? Essa linha começou em abril desse ano, essa linha de tendência de queda, e se manteve forte, estabelecida até o momento, e agora pode ser que nós tenhamos finalmente uma inversão de tendência para pelo menos uma retração. Nós não sabemos se isso de fato vai acontecer agora. De qualquer forma, temos iniciado aqui no gráfico diário, o rompimento já aconteceu, temos agora a retração, e caso o preço consiga ultrapassar essa máxima, isso vai se caracterizar como uma continuação, certo? E então eu acredito que se isso acontecer, nós poderemos ter uma grande oportunidade de compra para o AUD/USD pela frente. De qualquer forma, isso ainda não se confirmou, e se o preço cair e vier buscar esse ponto aqui embaixo, esse rompimento aqui vai se caracterizar como um falso rompimento. De qualquer forma, como eu sempre digo, eu acredito que é melhor esperar. Vamos dar uma olhada em H4. H4 está lindo a formação, o preço deu o rompimento com bastante decisão, deu a retração, e a partir daqui nós podemos procurar uma oportunidade aí pelo colapso da tendência, ok? Para entrar comprado, stop loss aqui embaixo e take profit lá nas alturas, ok? O AUD/USD já vinha mostrando sinais de fraqueza
nesse range, deixa eu pegar uma linha aqui, nesse range dá para ver exatamente que ele já não estava mais, já não estava tão forte quanto ele estava antes. Certo? E aqui nós podemos ver como ele deu o rompimento, retração pequena em H4, caiu mais um pouco e depois, ao invés de continuar a tendência de queda, ele rompeu, iniciou o rompimento da linha de tendência de queda. Portanto, deu rompimento, retração, pode ser uma boa oportunidade para entrarmos comprados no AUD USD. Ok? De qualquer forma, acredito que a melhor forma de fazer isso é esperar por uma confirmação no gráfico diário. O Euro GBP, nós tivemos notícia quarta ou quinta-feira da semana passada, que causou todo esse movimento aqui, esse candle gigantesco. Tivemos o rompimento, a retração e a continuação. Em H4 dá para ver melhor, certo? Nós tivemos aqui o rompimento, retração foi até lá em cima e a continuação. Mas depois disso o Euro GBP totalmente estagnou. Ele não está se movendo para lado nenhum mais. Ok? Ele está aí preso dentro desses níveis de suporte e resistência. Isso no gráfico diário. O rompimento dessa linha de tendência de alta, ou seja, o rompimento desse range, pode ser que venha nos dar uma oportunidade de venda até aqui embaixo. Se você quiser negociar esse range, eu te recomendo que você o faça em H4, certo? Porque no gráfico diário aqui você provavelmente não vai conseguir pegar nada, uma vez que o range ainda está muito pequeno, poucos candles. H4 vai dar para ver, ter uma visão um pouco mais clara e objetiva do rompimento, retração e continuação. Lembrando sempre do gerenciamento de risco, que para mim é fundamental, e acredito que se acontecer rompimento pode dar uma linda oportunidade. Como o Euro GBP tem um ETR um pouco baixo, o stop loss provavelmente será baixo também, o take profit também será baixo. Enfim, de qualquer forma, o que interessa é a relação risco-recompensa, e você está no lado mais favorável do mercado na maior parte das vezes. É impossível você estar do lado certo do mercado todas as vezes, ok? Ninguém faz isso. Se alguém fala que faz, é mentira. Isso porque qualquer pessoa que tenha ficado tempo suficiente dentro do mercado, com certeza experimentou uma ou outra vez perder, certo? Estar errado. Estar errado faz parte de ser trader. Acostume-se a isso ou então cai fora. É exatamente isso, certo? Então, estar errado e perder uns trocados de vez em quando faz parte do negócio. Se você tiver dificuldade para lidar com isso, é melhor procurar outra coisa, ok? Eu não sou esse tipo de pessoa que vende promessas mirabolantes pela internet, ou que oferece um caminho fácil, ou que diz que tudo vai ser mil maravilhas e que você vai ganhar 20%, 30% ou sei lá quantos por cento ao mês. Não, eu falo a verdade, certo? Então, tudo se trata de probabilidade, ok? E quanto mais você estudar, mais você vai entender. E isso, dentro da lógica, quanto mais você entender, maiores serão as probabilidades de você estar certo. O que não significa que você vai estar certo sempre, ok? Porque uma coisa é você saber o que fazer e outra coisa é você aplicar o que você sabe que funciona. Existe uma grande diferença entre isso. Bom, estou filosofando demais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comentário, pode mandar um e-mail ou contatar comigo das diversas formas que vocês têm, e será um prazer interagir com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.